Olá, professora Silene Canda e os professores tutores. Aqui é Márcia Cristina Oliveira Gomes, estudante do 5º bimestre do curso de licenciatura em teatro pela UFBA. E na disciplina de seminário em pesquisa, nós nos comprometemos em fazer um vídeo falando sobre a temática do nosso trabalho de conclusão de estágio. Eu fiz a pesquisa intitulada Palco da Aprendizagem, Jogos Teatrais e Suas Potencialidades na Transformação Educacional e Comunitária. O objetivo da minha pesquisa é investigar o uso dos jogos teatrais como metodologia pedagógica transformadora, dando ênfase aí às contribuições que os jogos teatrais têm, tanto no ensino-aprendizagem formal, quanto também no ensino informal. E coloquei, o meu trabalho baseado nos conceitos, do que são os jogos teatrais, que nós estudamos durante todo o curso, com as pesquisas e os estudos feitos por Viola Spolin e também Augusto Boal, com o Teatro do Oprimido. De acordo com esses dois autores, nós enfatizamos aí que o teatro pode e foi utilizado também como uma potência na transformação social, na reflexão sobre a vida, desenvolvendo as habilidades socioemocionais, as habilidades críticas, criativas dos estudantes e dos participantes das nossas oficinas nos estágios. Destacamos também no nosso trabalho a importância desses jogos teatrais na educação e como é que isso vem sendo incentivado pelos governos, pelos diferentes governos, nos projetos de teatro na escola, de arte para todos, nos projetos estruturantes, como é o caso do FEST, que é o Festival de Teatro Estudantil, que já é utilizado na rede estadual, mas também destacamos a importância de oferecer mais espaços ainda para desenvolvimento de expressões artísticas desse tipo. Utilizamos como base as experiências vividas durante o curso do teatro, da primeira, da segunda e da terceira etapa de estágios, a primeira e a segunda em educação formal, então fizemos o nosso estágio, a primeira etapa com o ensino fundamental 2, no segundo estágio com o ensino médio. E nessa terceira etapa de estágio, nós fizemos o trabalho com a comunidade aqui do bairro onde eu moro, a comunidade da catequese. E entre essas atividades eu gostaria de ressaltar algumas questões, As minhas reflexões, desde do primeiro e da segunda etapa de estágio foi dessas diferentes realidades do ensino e de como a gente tem limitações no acesso ao teatro, tanto aqui em porções com relação à infraestrutura, como também políticas culturais. Nós utilizamos também um pouco da discussão da professora Silene Canda, com relação à importância das práticas pedagógicas, que elas possam promover mais essa sensibilidade, essa criticidade, esse empoderamento dos nossos estudantes, e a gente também destacou isso nos nossos textos. Nessa terceira etapa do estágio, nós fizemos as nossas atividades teatrais com crianças da catequese. Em média, entre 23 a 15 crianças foram participando das nossas aulas, das nossas atividades, e a gente pôde perceber o quanto é que o teatro pode ser útil, não só para o desenvolvimento socioemocional de cada um, mas também como uma ferramenta de criticidade. Então, a gente destacou, inclusive, em depoimentos colhidos, tanto pelas catequistas que nos acompanharam, como também pela mãe, de uma das crianças que esteve sempre participando ativamente, foi muito solidária, inclusive em todos os momentos dessa atividade. O teatro reforça valores como respeito, como solidariedade, então isso também foi percebido
E dentro dessas duas realidades, dos espaços formais e dos espaços não formais, né, a vivência em diferentes contextos, ela contribuiu com certeza para uma prática pedagógica, né, mais inclusiva, mais flexível, né, que a gente tem que estar sempre se adaptando à realidade, à comunidade, à sensibilidade também, né, do nosso público. Então, achei muito interessante. Uma outra parte da nossa pesquisa, nós utilizamos, né, uma metodologia que aliada às nossas leituras, pesquisas e vivências durante todo o curso, pudesse também nos dar mais alguns dados concretos com relação à realidade, né, da educação e da relação com o teatro aqui no município de Poções. Então, nós utilizamos aí da metodologia, uma metodologia qualitativa, exploratória, né, onde a gente pudesse compreender as experiências e as percepções dos jogos teatrais no contexto escolar. Utilizamos, né, com os professores, um formulário via Google Forms para os professores da rede pública, né, e do Fundamental 2. Analisamos um pouco desses dados com relação à formação dos professores, com relação à metodologia e ao uso dos jogos teatrais e obtivemos alguns resultados interessantes. 90% dos professores reconheceram a importância das múltiplas linguagens artísticas, né? Porém, 10% apenas dos professores eles têm formação específica em artes. E 40% dos docentes, eles utilizam metodologias baseadas em projetos, mas 30 deles, né, 30% desses professores que respondeu ao nosso questionário, eles ainda adotam, né, um ensino tradicional, muito baseado em teste, prova, e isso é bastante contraditório. A frequência, né, com relação aos jogos teatrais, nós tivemos apenas 12,5% dos professores entrevistados que disseram utilizar semanalmente, né? Então, a gente percebeu, né, entre outras coisas, né, que um dos desafios que nós temos na educação com relação ao teatro é justamente a falta de formação, né, o desinteresse também dos alunos, né, e a falta de infraestrutura. Em nossas pesquisas, nós destacamos, inclusive, né, o quanto é que nós percebemos ainda uma deficiência, né, nesses municípios com relação ao espaço mesmo para apresentações teatrais. Então, a gente tem, dentro desses espaços das escolas públicas, ainda mais dificuldade com relação a isso. Então, benefícios dos jogos teatrais, né, nas escolas públicas. Nós concluímos, né, que esses benefícios são inúmeros, né? O desenvolvimento das habilidades socioemocionais é um desses benefícios, estímulo à criatividade, à empatia, pensamento crítico, também um empoderamento dos alunos, né, um engajamento maior na aprendizagem, o interesse nas aulas passam a ser também maiores a partir, né, da utilização dessas atividades. Um desafio, né, do ensino de artes aqui em Poções, nós identificamos, né, já a falta da formação específica dos professores e também, né, de atividades que possam estar, né, oferecendo a esse público de professores também uma base para esse trabalho. Consequências, né, avaliadas também, né, a desvalorização da disciplina, né, então o desinteresse dos alunos nas aulas de artes, eles começam por aí, porque os próprios professores também estão desinteressados, né, então percebemos inclusive nas nossas pesquisas que a maioria dos professores, eles só assumem a disciplina como complementação de carga horária, então a maioria não tem formação, não tem assim uma grande preocupação, e o que eu vou então, né, estimular, que habilidades eu vou trabalhar com os meus alunos. Então isso nos preocupa bastante. A importância, né, da interdisciplinaridade é um aspecto que a gente também avalia, né, no final a gente traz aí as conclusões, dizendo quão enriquecedor seria a educação, né, fazer essa conexão com o teatro, e a gente precisa muito estimular isso, né,
e o desenvolvimento das habilidades, né, de comunicação, de empatia que nós falamos, né, a necessidade de mudança em alguns aspectos, né, então o compromisso das escolas, do próprio sistema educacional de cada município, assim como o daqui de Poções, em promover mais, né, festivais, promover mais atividades relacionadas ao teatro, levar os nossos alunos a conhecer, né, esses espaços e essas atividades teatrais. Então, isso é algo que assim precisa ser estimulado, assim como também, né, a discussão e a valorização desse currículo de artes. Assim, vai também trazer para a gente que trabalha com teatro, né, maior respaldo e maior autoridade também para poder fazer as nossas reivindicações. Eu acredito muito, né, que esse curso de licenciatura trouxe e traz e vai reverberar daqui para frente em muitas mudanças, né, do ponto de vista educacional. E até vou colocar aqui algumas imagens, né, de como é que eu me lembrei, né, das minhas primeiras atividades, né, os primeiros slides, as primeiras preocupações que eu tive ao, né, trabalhar com o ensino de artes já no ensino médio e o quanto é que a gente pode estar, né, avançando daqui para frente. Então, muito obrigada, desculpe aí, né, ter me alongado um pouco mais na fala, mas eu precisava, né, destacar um pouco dessa pesquisa que foi feita. Muito obrigada e até!